Olá, a paz do Senhor Jesus, bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. E uma vez mais, vamos ler a palavra de Deus, como temos feito diariamente. Lendo a palavra de Deus, e eu quero incentivá-la a permanecer firme na leitura da Bíblia Sagrada. Olha que benção. E juntos nós vamos concluir em breve este projeto da leitura da Bíblia Sagrada em 100 dias. Esta versão que estamos lendo é NTLH, ou seja, nova tradução na linguagem de hoje. E também aproveito este momento para pedir a você que deixe aí a sua inscrição, seu like, seu joinha, clique aí na caixinha vermelha, se inscreva no canal. Fazendo isso, você abençoa este canal e também leva a mensagem de Deus mais longe. Amém? Vamos juntos ler a Bíblia Sagrada, mas antes oremos. Querido Deus, te louvamos por todas as coisas, te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós sobremaneira. Pai, fale conosco, ministre aos nossos corações, ensina-nos. Amém. Jó 30. Mas agora homens mais moços do que eu zombam de mim. Os pais deles não valem nada. Eu não poria essa gente nem com os cachorros que cuidam do meu rebanho. De que me serviria a força dos seus braços? São homens magros, enfraquecidos de tanto passar fome e miséria. À noite, na solidão de lugares desertos, eles têm de roer raízes secas, pegam ervas e cascas de árvores e se alimentam de raízes que não servem para comer. São expulsos do meio das pessoas, que os espantam aos gritos como se eles fossem ladrões. Têm de morar em barrancos medonhos, em cavernas ou nas rochas, uivam no meio das moitas e se ajuntam debaixo dos espinheiros. Raça inútil, gente sem nome, são enxotados do país. Mas agora essa gente vem e zomba de mim. Para eles eu não passo de uma piada. Sentem nojo de mim e se afastam e chegam até me cuspir na cara. Deus me enfraqueceu e me humilhou. Por isso, furiosos, eles se viram contra mim. Essa raça de gente ruim me ataca, me faz correr e procura acabar comigo. Eles não deixam que eu fuja, procuram me destruir e ninguém os faz parar. Entram por uma brecha da muralha no meio das ruínas e jogam contra mim. Eu fico apavorado. A minha honra foi como se varrida para longe pelo vento, e a minha prosperidade passou como se fosse uma nuvem. Agora já não tenho vontade de viver. O desespero tomou conta de mim. De noite os ossos me doem muito. A dor que me atormenta não para. Deus me agarrou pela garganta com tanta violência que desarrumou a minha roupa. Ele me atirou na lama e não valho mais do que o pó ou a cinza. Ó Deus, eu clamo pedindo a tua ajuda e não me respondes. Eu oro a ti e não te importas comigo. Tu me tratas com crueldade e me persegues com todo o teu poder. Fazes com que o vento me carregue e numa tempestade violenta me jogas de um lado para o outro. Bem sei que me levarás à terra da morte, o lugar de encontro marcado com todos os vivos, porque atacas um homem arruinado que não pode fazer nada a não ser pedir piedade. Por acaso não chorei com as pessoas aflitas,
Será que não tive pena dos pobres? Eu esperava a felicidade e veio a desgraça. Eu aguardava a luz e veio a escuridão. O meu coração está agitado e não descansa. Só tenho vivido dias de aflição. Levo a minha vida triste como um dia de sol. Eu me levanto diante de todos e peço ajuda. A minha voz é um gemido triste, como os uivos do lobo e os gritos do avestruz. A minha pele está ficando preta, o meu corpo queima de febre. Eu costumava ouvir a música alegre de liras e flautas, mas agora só escuto gente chorando e soluçando. Jó 31. Eu jurei que os meus olhos nunca haveria de cobrir uma virgem. Se eu tivesse quebrado o juramento, que recompensa Deus me daria? E como é que lá dos céus o Todo-Poderoso me abençoaria? Pois Deus manda a infelicidade e a desgraça para aqueles que só fazem o mal. Deus sabe tudo o que eu faço, ele vê cada passo que dou. Juro que não tenho sido falso e que nunca procurei enganar os outros. Que Deus me pese numa balança justa e ele ficará convencido de que sou inocente. Se por acaso me desviei do caminho certo, o meu coração foi levado pela cobiça dos olhos. Se pequei ficando como qualquer coisa que pertence a outra pessoa, então que outros comam o que eu semeei, ou que minhas plantações sejam destruídas. Se meu coração alguma vez foi seduzido pela mulher do meu vizinho, se eu fiquei escondido espiando a porta da casa dela, então que a minha mulher se torne escrava de outro e que outros durmam com ela. Se eu tivesse cometido esse crime horrível, o tribunal deveria me condenar. Esse pecado seria como um incêndio terrível e infernal que destruiria tudo o que tenho. Quando um empregado ou empregada reclamava contra mim, eu resolvia o assunto com justiça. Se eu não tivesse agido assim, que faria quando Deus me julgasse? Que responderia quando ele pedisse conta dos meus atos? Pois o mesmo Deus que me criou, criou também os meus empregados. Ele me deu a vida tanto a mim como a eles. Nunca deixei de ajudar os pobres, nem permiti que as viúvas chorassem de desespero. Nunca tomei sozinho as minhas refeições, mas sempre reparti a minha comida com os órfãos. Eu os tratava como se fosse pai deles e sempre protegi as viúvas. Quando via alguém morrendo de frio, que faltava de roupa, ou notava algum pobre que não tinha com que se cobrir, eu lhe dava roupas quentes, feitas com a lã das minhas próprias ovelhas. Ele me agradecia do fundo do coração. Se alguma vez fui violento com um órfão, sabendo que eu tinha o apoio dos juízes, então que os meus braços sejam quebrados, que sejam arrancados dos meus ombros. Eu nunca faria nenhuma dessas coisas, pois tenho pavor do castigo de Deus e não poderia enfrentar a sua presença gloriosa. Jamais confiei no ouro. Ele nunca foi a base da minha segurança. Nunca me orgulhei de ter muitas riquezas, nem de ganhar muito dinheiro. Tenho visto o sol brilhar, a lua caminhar em toda a sua beleza, porém nunca os adorei, nem em segredo não lhe atirei beijos com a mão. Se tivesse cometido esse terrível pecado, eu teria sido infiel a Deus que está lá em cima, e o tribunal dele me condenar. Deveria me condenar. Jamais me alegrei com o sofrimento dos meus inimigos, nem fiquei contente se lhes acontecia alguma desgraça.
e nunca fiz uma oração pedindo a Deus que matasse alguns deles, os empregados que trabalham para mim, sabendo que os meus convidados comem à vontade do bom e do melhor. Nunca deixei um estrangeiro dormir na rua. Os viajantes sempre se hospedaram na minha casa. Jamais procurei encobrir as minhas faltas, como fazem algumas pessoas, nem escondi no coração os meus pecados. Nunca tive medo daquilo que os outros poderiam dizer. Não fiquei dentro de casa, calado, com receio de que zombassem de mim. Como gostaria que alguém me ouvisse. Aqui eu termino e assino minha defesa. Que o Todo-Poderoso me responda, que o meu adversário escreva a acusação. E com orgulho eu carreguei no ombro e a porei na cabeça, como se fosse uma coroa. Darei conta a Deus de todos os meus atos na presença dele, ficarei com a cabeça erguida. As minhas terras nunca choraram, nem gritaram ao céu contra mim, pois se comi os seus frutos, sempre peguei os trabalhadores como devia, sempre paguei os trabalhadores como devia, jamais deixei que morresse de fome. Se não estou dizendo a verdade, então que nas minhas terras cresçam espinhos em vez de trigo e mato em vez de cevada. Aqui termina as palavras de Jó. Jó 32. Jó estava convencido da sua inocência, por isso os três amigos desistiram de continuar a discutir com ele. Acontece que ali estava um homem chamado Eliú, filho de Baraquel e descendente de Bus, do grupo de famílias de Rão. Eliú ficou muito zangado com Jó, porque este dizia que era inocente e que Deus era culpado. Também ficou zangado com os três amigos, porque eles não puderam responder a Jó, dando assim a ideia de que Deus estava errado. Eliú esperou para falar no fim, pois os outros eram mais velhos do que ele. Quando viu que eles não souberam como responder a Jó, Eliú ficou zangado. Então Eliú, filho de Baraquel e descendente de Bus, disse: Eu sou moço e vocês são idosos, por isso que eu não me atrevi a dar minha opinião. Pensei assim, que fale a voz da experiência, que os muitos anos mostrem sua sabedoria, mas acontece que dentro das pessoas há um espírito, há um sopro do Todo-Poderoso que dá sabedoria. Nós não ficamos mais sábios com a idade, nem sempre os velhos sabem o que é certo. Portanto, escute o que digo, pois eu também vou dar minha opinião. Esperei que vocês falassem, escutei as suas razões. Enquanto vocês escolhiam as melhores palavras, eu prestava toda a atenção. Mas nenhum de vocês convenceu Jó, nem deu resposta às suas palavras. Como é que vocês podem dizer que descobriram a sabedoria? É Deus e não o ser humano quem terá de dar resposta a Jó. Eu nunca teria respondido como vocês, mas Jó estava falando com vocês e não comigo. Jó, estes três estão derrotados e não têm palavras para continuar a discutir. Eles já pararam, não falam mais. Será que devo continuar esperando enquanto estão calados? Não, eu darei minha resposta agora e direi o que penso sobre o assunto. Tenho muito o que falar e já não consigo mais ficar calado. Se eu não falar, sou capaz de estourar como um odre cheio de vinho. Não aguento mais, preciso desabafar, quero dar a minha opinião. Não vou tomar partido nessa discussão, não vou adular ninguém. Eu não costumo bajular, e se bajulasse, o Criador logo me castigaria. Jó
33. Por isso, Jó, escute as minhas palavras e preste atenção em tudo o que vou dizer. Estou pronto para começar e vou falar o que penso. Darei a minha opinião com franqueza. As minhas palavras são sinceras, vindas do coração, pois foi o Espírito de Deus que me fez e é o sopro do Todo-Poderoso que me dá vida. Responda-me se for capaz. Prepare-se para discutir comigo. Para Deus, você e eu somos iguais. Eu também fui formado do barro. Por isso, não tenha medo de mim. A minha intenção não é esmagar você. Creio que ouvi você dizer o seguinte: não sou culpado, não fiz nada de errado, sou inocente, não cometi nenhum pecado. É Deus quem inventa motivos para me atacar. Ele me trata como se eu fosse um inimigo. Ele amarrou os meus pés como correntes e fica vigiando tudo o que eu faço. Mas eu lhe digo que você não tem razão, pois Deus é maior do que as criaturas humanas. Porque você acusa Deus afirmando que ele não dá atenção às nossas queixas? Deus fala de várias maneiras, porém nós não lhes damos atenção. De noite na cama, quando dormimos um sono profundo, ele fala por meio de sonhos ou de visões. Deus fala aos nossos ouvidos e seus avisos nos enche de medo. Ele fala com a gente para que deixemos de pecar, para que não nos tornemos orgulhosos. Assim, ele nos livra da morte e não deixa que nos joguem na sepultura. Outra vez, Deus castiga com doenças e com fortes dores que não possam. O doente perde o apetite e não quer nem ver a comida mais gostosa. Ele emagrece e vai se acabando, e no fim vira pele e osso. Ele está às portas da morte, logo será levado para a sepultura. Pode ser que ele venha a ser socorrido por um anjo, um dos milhares de anjos de Deus, que ensina a gente a fazer o que é certo. O anjo terá pena dele e pedirá a Deus: solte-o, ele não deve descer ao mundo dos mortos. Aqui está o pagamento do seu resgate. Então ele terá saúde novamente e o seu corpo será forte como era o da juventude. Quando orar, Deus o atenderá. Ele o Ele o adorará com alegria e Deus aceitará de novo como um homem direito. Ele dirá a todos: pequei, cometi injustiça, mas Deus não me castigou. Ele me salvou da morte e ainda posso ver a luz. Deus faz tudo isso com a gente e faz várias vezes. Ele não queixa que mor... Ele não deixa que morramos assim. Continuemos a ser iluminados pela luz da vida. Agora, Jó, escute com atenção. Fique calado, pois vou falar. Se você tem alguma coisa a dizer, responda, pois eu gostaria de lhe dar razão. Se não, fique calado e escute que eu lhe ensinarei como ser sábio. Jó 34. Eliú disse mais: vocês que são sábios e instruídos, escutem o que vou dizer. Assim como os ouvidos julgam o valor das palavras, a palavra prova os alimentos, julgam o poder das palavras, o paladar prova os alimentos. Assim, nós agora vamos examinar o caso e resolvê-lo do jeito que nos parecer melhor. Jó está dizendo que é inocente e que Deus não lhe quer fazer justiça, e a pergunta: como é que eu poderia mentir dizendo que estou errado? Sofro de uma doença que não tem cura, embora não tenha cometido nenhum pecado. Neste mundo não há ninguém como Jó, para quem é tão fácil zombar de Deus como beber um copo de água. Ele anda com homens maus e se ajunta com gente que não presta. E diz assim: não adianta nada procurar agradar a Deus.
Agora vocês que têm juízo, me escutem. Será que Deus faria alguma coisa errada? Será que o Todo-Poderoso cometeria uma injustiça? Ele nos, a- ele nos paga de acordo com o que fazemos, ele dá a cada um o que merece. Na verdade, o Deus Todo-Poderoso não faz o mal e não é injusto com ninguém. Quem entregou o poder a Deus? Quem o fez governador do universo? Se Deus quisesse, poderia fazer voltar para si o fôlego, a respiração da gente. Então todas as pessoas morreriam juntas no mesmo instante e voltaria de novo para o pó. Agora, Jó, se você é sábio, escute, preste atenção no que vou dizer. Se Deus odiasse a justiça, não poderia governar o mundo. Será que você quer condenar aquele que é justo e poderoso? Deus condena os reis e as autoridades quando são maus, quando não prestam. Ele não mostra preferência pelas pessoas que estão no poder, nem favorece os ricos em prejuízo dos pobres, pois todos foram criados por ele. A morte pode vir de repente, no meio da noite, as pessoas têm um ataque e morrem. Até não, Deus não precisa de ajuda para matar os poderosos, pois ele sabe tudo o que fazemos e vê todos os passos que damos. Não existe algum lugar mais escuro que seja onde um pecador possa se esconder de Deus. Deus não precisa marcar um dia para que uma pessoa se apresente a fim de ser julgada como ele. Ele não necessita de examinar a vida dos poderosos para acabar com ele e dar a outros o seu lugar, pois o que ele Deus conhece o que eles fazem. De noite, ele os derruba e esmaga. Em público, na frente de todos, Deus castiga como se fossem criminosos, porque eles se afastam dele e não quiseram obedecer a nenhum dos seus mandamentos. Eles fizeram com que os gritos dos pobres explorados subissem até Deus e ele os escutou. Mas se Deus se calar, ninguém poderá condená-lo. Se ele esconder o rosto, as pessoas e as nações ficarão sem defesa e nada poderão fazer para evitar que homens maus governem e explorem. Jó, será que você já reconheceu diante de Deus que você sofreu por causa dos seus pecados e que prometeu que não vai pecar mais? Será que você já pediu a Deus que lhe mostrasse as suas faltas e resolveu parar de praticar o mal? Se você não aceita o que Deus faz, como espera que ele faça o que você quer? Você é quem você é quem precisa responder e não eu. Diga-nos o que está pensando. As pessoas sábias, sensatas que me estão escutando certamente dirão assim: Jó não sabe o que está falando, o que ele diz não faz sentido, é só examinar bem as palavras. E a gente vê que ele depende como Ela responde como um perverso. Jó é pecador, um pecador rebelde. Na nossa presença zomba de Deus e não para de falar contra ele. Jó 35. Em seguida, Eliú disse: Jó, você não tem o direito de dizer que para Deus você é inocente e também não pode perguntar assim: ó Deus, será que te sentes mal com o meu pecado? E que vantagem tenho se não pecar? Pois eu vou responder a você e também os seus amigos. Olhe para o céu e veja como as nuvens que estão acima de vocês. Se você pecar, isso não atinge a Deus lá no alto. As suas faltas, por muito que sejam, não vão prejudicar a Deus. Se você faz o bem, não está ajudando a Deus. Ele não precisa de nada que é seu.
São os outros que sofrem por causa dos pecados que você comete, e também são eles que são ajudados quando você pratica o bem. Os homens, quando são perseguidos por todos os lados, gemem e gritam, pedindo que alguém os livre da mão dos poderosos. Porém, não voltam para Deus e o seu Criador, que dá força nas horas mais escuras. Eles não voltam para Deus, que os torna sábio, mas os sábios do que as aves e os animais. Eles gritam por socorro, mas Deus não responde, porque são orgulhosos e maus. Mas é falso dizer que Deus não ouve ou que o Todo-Poderoso não vê. Jó, você diz que não pode ver a Deus, mas espere com paciência, pois a sua causa está com ele. Você pensa que Deus não o castiga, que ele não presta muita atenção no pecado? Não adianta nada continuar o seu discurso. Você fala muito, porém não sabe o que está dizendo. Jó 36. Eliú continuou a falar. Ele disse: Jó, tenha um pouco mais de paciência, pois ainda vou lhe mostrar o que tenho outras coisas a dizer em favor de Deus. Usarei os meus profundos conhecimentos para mostrar que Deus, o meu Criador, é justo. Tudo o que vou dizer é verdade. Quem está falando com você é realmente um sábio. Como Deus é poderoso, ele não despreza ninguém. Deus sabe todas as coisas. Ele não deixa que os maus continuem vivendo e sempre trata os pobres com justiça. Deus protege os homens corretos, deixa que eles governem com os reis. Assim, tenham uma alta posição para sempre, mas se alguns são presos com correntes ou são amarrados com as cordas do sofrimento, então Deus lhes mostra que isso é por causa do que fizeram, que é o castigo pelos seus pecados e pelo seu orgulho. Deus faz com que escutem os seus avisos e manda que abandonem o pecado. Se obedecem a Deus e o adoram, então têm paz e prosperidade até o fim da vida. Mas se não importam com Deus, então morrem na ignorância, atravessam o rio e entram no mundo dos mortos. Aquele que tem um coração perverso guardam a raiva, e mesmo quando são castigados, não chamam pedindo socorro, desonram seu corpo entre si e morrem em plena mocidade. Mas Deus nos ensina por meio do sofrimento e a sua aflição para abrir os nossos olhos. Jó, Deus o livrou dos perigos e o deixou viver em segurança. À sua mesa sempre comeu do bom e do melhor, mas você foi julgado e condenado e agora está recebendo o castigo que merece. Cuidado, não aceite dinheiro para torcer a justiça, não deixe que as muitas riquezas o seduzam. Não adianta nada gritar pedindo socorro. Todo o seu poder não tem nenhum valor agora. Não fique desejando que chegue a noite em que as nações serão destruídas. Você está sofrendo por causa da sua maldade. Cuidado, não volte para ela. Como é grande o poder de Deus! Quem é capaz de governar tão bem como ele? Ninguém pode dar ordens a Deus, nem acusá-lo de praticar o mal. O mundo inteiro o louva pelo que ele faz, e você também não esqueça de louvá-lo. Mesmo de longe, todos nós vemos e admiramos o que Deus está fazendo. Ele é grande demais para que possamos conhecer. Nós não podemos calcular quantos anos já viveu. Deus faz com que a água da terra suba para um depósito e depois transforma em gotas de chuva. As nuvens derramam a água, cai em
aguaceiros sobre a terra? Quem estende o movimento das nuvens e o barulho dos trovões no céu? Onde Deus mora? Deus espalha relâmpagos em volta de si, mas o fundo do mar continua escuro. E assim que Deus alimenta os povos, ele lhes dá comida à vontade. Ele paga com o raio com as mãos, ele pega o raio com as mãos, manda que atinja o alvo. O gado sente que a tempestade está perto, o trovão avisa que ele vem. Jó 37. A tempestade me faz bater o coração, como se ele fosse pular para fora do peito. Escute o estrondo da voz de Deus, o trovão que sai da sua boca. Ele solta relâmpagos por todos os lados do céu e dá uma ponta da terra até a outra. Então ouve o rugido da sua voz, o forte barulho do trovão. Durante todo o tempo, os relâmpagos não param de cair. Deus troveja com a sua voz maravilhosa. Ele faz grandes coisas que não podemos compreender. Deus manda que caia neve sobre a terra e também fortes pancadas de chuva. Assim faz com que as pessoas fiquem em casa sem poderem trabalhar, para que todos saibam que ele quem age. Ali ficam escondidos, as tempestades violentas vêm do sul e o frio vem do norte. O sopro de Deus congela as águas, que assim ficam cobertas do gelo. Deus enche de água as nuvens e elas lançam os relâmpagos, seguindo a ordem de Deus, e as nuvens espalham em todas as direções. Elas fazem tudo o que Deus manda em toda parte do mundo inteiro. Deus faz cair chuva sobre a terra, ou para castigar a gente, ou para mostrar que tem amor por nós. Jó, pare um instante e escute. Pense nas coisas maravilhosas que Deus faz. Será que você sabe como Deus dá ordem para que o relâmpago saia brilhando as nuvens? Você sabe como a nuvem fica suspensa no ar? Se isso é uma prova do infinito conhecimento de Deus, será que você que fica sufocado de calor na sua roupa antes de vir a tempestade de areia trazida pelo vento sul, será que você pode ajudar Deus e estender o céu e fazer com que fique duro como uma placa de metal fundido? Ensine-nos que devemos dizer a Ele, pois não somos capazes de pensar com clareza. Eu não teria atrevimento de discutir com Deus, pois isso seria pedir que ele me destruísse. Não é possível ver o sol quando está escondido pelas nuvens, mas ele brilha de novo depois que o vento a passa e limpa o céu. No norte vemos uma luz dourada e a glória de Deus nos enche de profunda admiração. Não podemos compreender o Todo-Poderoso, o Deus de grande poder. A sua justiça é infinita, ele não persegue ninguém, por isso as pessoas o temem e ele não dá importância aos que acham que são sábios. Jó 38. Depois disso, no meio da tempestade, o Senhor respondeu. Depois disso, no meio da tempestade, o Senhor deu a Jó a seguinte resposta: as suas palavras só mostram sua ignorância. Quem é você para pôr dúvida minha sabedoria? Mostre agora que é valente e responda as perguntas que lhe vou fazer. Onde é que você estava quando criei o mundo? Se você é tão inteligente, explique isso. Você sabe quem resolveu qual seria o tamanho do mundo? E
Quem foi que fez as medições? Em cima de que estão firmados as colunas que sustentam a terra? Quem foi que assentou a pedra principal do alicerce do mundo? Na manhã da criação, as estrelas cantavam um coro e os servidores celestiais soltavam um grito de alegria. Quando o mar jorrou do ventre da terra, quem foi que fechou os portões para segurá-lo? Fui eu que cobri o mar com as nuvens e cobri com escuridão. Marquei os seus limites e fechei com trancas as suas portas. E eu lhes disse: você chegar até este ponto e daqui não passará. As suas altas ondas pararão aqui. Jó, alguma vez na sua vida você ordenou que viesse de madrugada e assim começasse um novo dia? Você alguma vez mandou que a luz se espalhasse sobre a terra, sacudindo os perversos e os expulsando dos seus esconderijos? A luz do dia mostra as formas das montanhas e dos vales, como se fosse as dobras de um vestido, ou as marcas de um sinete de barro. Essa luz é clara demais para os perversos e o impede de praticar a violência. Jó, você já visitou a nascente do mar? Já passeou pelo fundo do oceano? Alguém já lhe mostrou os portões do mundo dos mortos? Aquele mundo de escuridão sem fim? Você tem alguma ideia da largura da terra? Responda-me se é que você sabe tudo isso. De onde vem a luz? E qual é a origem da escuridão? Você sabe mostrar a eles até onde devem chegar e depois fazer com que voltem outra vez ao ponto de partida? Sim, você deve saber, pois é bem idoso e já havia nascido quando o mundo foi criado. Você alguma vez visitou os depósitos onde eu guardo a neve e a chuva de pedras, que ficaram reservados para tempos de sofrimento ou para dias de lutas de guerra? Você já esteve no lugar onde nasce o sol, ou no ponto onde começa a soprar o vento leste? Quem foi que abriu um canal para deixar cair os aguaceiros e marcou o caminho por onde a tempestade deve passar? Quem faz a chuva cair no deserto, em lugar onde ninguém mora? Quem rega as terras secas e despovoadas, fazendo nascer nelas o capim? Será que a chuva e o orvalho do Pai e quem é a mãe do gelo e a geada, que faz com que as águas virem pedra e que o mar fique coberto por uma cama de gelo? Será que você pode amarrar com uma corda as estrelas das 7 cabrinhas ou soltar as correntes que prendem as 3 Marias? Você pode fazer aparecer a estrela d'alva ou guiar a ursa maior ou a ursa menor? Você conhece as leis que governam o céu e sabe como devem ser aplicadas na terra? Será que a sua voz pode chegar até as nuvens e mandar que caia tanta chuva que você fique coberto por um dilúvio? Você pode fazer com que os raios apareçam e venha dizer-lhes: estamos às suas ordens? Quem deu sabedoria às aves? Como o íbis que anuncia as enchentes no rio Nilo, ou como o galo que canta quando antes da chuva? Quem é capaz de contar as nuvens? Quem pode derramar a sua água na forma de chuva? Quem faz o pó virar barro ligado a torrões
uns nos outros? Será que é você quem dá de comer às leoas e mata a fome dos leõezinhos quando estão escondidos nas suas covas ou ficam de tocaia nas moitas? Quem é que alimenta os corvos quando andam de um lado para o outro com fome, quando seus filhotes gritam a mim pedindo comida? Jó 39. Você sabe quando nascem os cabritos selvagem ou já nasceram as corças? Você sabe quantos meses as suas fêmeas levam para darem cria? Qual é o momento do parto? Você sabe quando elas se abaixam para dar cria, trazendo a este mundo seu filhote? Os filhotes crescem fortes no campo, depois vão embora e não voltam mais. Quem deu a liberdade aos jumentos selvagens? Quem os deixou andar soltos à vontade? Eu lhes dei o deserto para ser a sua casa. Eu os deixei viver nas terras salgadas. Eles não querem saber do barulho da cidade. Não podem ser domados, nem obrigados a levar cargas. Eles pastam nas montanhas, onde procuram qualquer erva verde para comer. Será que um touro selvagem vai querer trabalhar para você? Será que ele vai passar a noite no seu curral? Será que você consegue prendê-lo com cordas ao arado, a fim de arar a terra ou puxar o rastelo? Será que você pode confiar na grande força que ele tem, deixando por conta dele o trabalho pesado que há para fazer? Você espera que ele traga o trigo que você colher e o amontoe no terreno? Como batem rápidas as asas da avestruz, mas nenhuma avestruz voa como a cegonha. As avestruz põem os seus ovos no chão para que a areia quente o faça chocar. Ela não pensa que alguém vai pisar ou que algum animal selvagem pode esmagá-los. Ela age como se os ovos fossem seus, como se os ovos não fossem seus, e não se importa que os seus esforços fiquem perdidos e não lhe deis sabedoria, porquanto ele corre tão depressa que zomba de qualquer cavalo e cavaleiro. Jó, por acaso foi você quem fez os cavalos tão fortes? Foi você quem enfeitou o pescoço deles com a crina? É você quem faz pular como gafanhotos e assustar as pessoas com seus rinchos? Impacientes, eles cavoucam, cavoucam o chão com as patas e correm para a batalha com toda a sua força. Eles não têm medo, nada o assusta e a espada não os faz recuar. Por cima deles as flechas assobiam e as lanças e os arcos brilham. Tremendo de impaciência, eles saem galopando e quando cornetas soam, não podem parar quietos. Eles respondem com rinchos aos toques das cornetas ao longe. Sentem o cheiro da batalha e ouvem a gritaria e as ordens do comando. É você quem ensina o gavião a voar e abrir as asas no seu voo para o sul? Será que a águia espera que você dê ordem a fim de que ela faça o seu ninho lá no alto? Ela mora nas pedras mais altas e no alto das rochas constrói o seu ninho seguro. Dali enxerga o animal que ela vai atacar. Os seus olhos avistam de longe onde há um animal morto.
Aí se ajuntam as águias e os filhotes chupam o sangue. Jó 40. Então o Senhor disse: Jó, você desafiou a mim, o Deus Todo-Poderoso. Vai desistir ou vai me dar a resposta? Então, em resposta, Jó, então em resposta ao Senhor, Jó disse: Eu não valho nada, não posso responder, prefiro ficar calado. Já falei mais do que deveria e agora não tenho nada para dizer. Então, do meio da tempestade, Deus respondeu a Jó assim: Mostre agora que é valente, responda as perguntas que vou lhe fazer. Será que você está querendo provar que sou injusto, que sou culpado, que você é inocente? Será que a sua força pode ser comparada com a minha? Será que você pode trovejar com a voz tão forte como eu? Se você pode, então vista-se de glória e grandeza e enfeite-se com a majestade do esplendor. Olhe para todos os orgulhosos, faça explodir a sua raiva, e raiva contra eles e humilhe-os. Sim, olhe para eles e humilhe-os. Esmague-os, os perversos, no lugar onde estão. Solte-os todas as terras. Sepulte-os todos na terra, amarre-os nas prisões dos mortos. Se você fizer isso, eu serei o primeiro a louvá-lo e reconhecer que você venceu pelas suas próprias forças. Olhe para o monstro Bemonte e que eu criei, como também criei você. Ele come capim como boi, mas veja quanta força tem, como são poderosos os seus músculos. O seu rabo levanta, é duro como o galho de cedro. Os seus músculos da sua perna não têm nenhuma força, e os seus ossos não e os seus ossos são fortes como canos de bronze e as suas pernas são como barras de ferro. Ele é mais espantoso do que as minhas. Ele é a mais espantosa das minhas criaturas. Só eu, o Criador, sou capaz de vencê-lo. O capim que o alimenta cresce nas montanhas, onde as feras se divertem. Ele se deita debaixo dos espinheiros e se esconde no brejo entre as tábuas. Os pinheiros lhe dão sombra e os salgueiros do ribeirão o rodeiam. Se há uma enchente, ele não se assusta, fica tranquilo, mesmo que a água do Rio Jordão suba até o seu focinho. Quem é capaz de cegá-lo e arrancá-lo, ou de prender o seu focinho numa armadilha? Jó 41. E quando o monstro Leviatã, será que você pode pescá-lo com um anzol ou amarrá-lo na sua língua com uma corda? Você é capaz de passar uma corda pelo nariz dele ou furar o seu queixo com um gancho? Será que ele pode? Será que ele vai pedir a você será que ele vai pedir que você o solte ou implorar que tenha dó dele? Será que ele vai fazer um trato com você, prometendo trabalhar para você o resto da vida? Será que você vai brincar com ele como se fosse um passarinho? Você vai amarrá-lo a fim de servir como um brinquedo para os empregados? Será ele vendido por um grupo de pescadores? Será que para isso cortarão em pedaços? Será que você pode enterrar lanças no seu couro ou enfiar arpões de pesca na sua cabeça? Tente encostar a mão nele e será uma vez só, pois nunca mais esquecerá a luta. Só de olhar para o monstro Leviatã, as pessoas perdem toda a coragem.
e desmaiam de medo. Se alguém o provocar, ele fica furioso. Quem se arrisca a destruí-lo? Quem pode enfrentá-lo sem ser ferido? Ninguém do mundo inteiro. Agora vou falar das pernas do Leviatã, do seu tamanho, da sua força sem igual. Quem pode arrancar o couro que o cobre, ou furar a sua dupla couraça? Quem é capaz de fazê-lo abrir a sua queixada, rodeada de dentes terríveis? As suas costas são cobertas de fileiras de escamas, ligadas uma com as outras, e dura como pedras. Estão coladas tão bem umas nas outras, que nem ao ar possa entre elas. Versículo 17. Estão ligadas entre si e bem coladas, de modo que ninguém pode separá-los. Quando o Leviatã espirra, sai faíscas. Os seus olhos brilham como o sol ao amanhecer. A sua boca lança chamas e a pele salta faísca de fogo, e dela salta faísca de fogo. Do seu nariz solta fumaça, e como a de galhos que queima debaixo de uma panela. O seu sopro acende o fogo, e da sua boca saem chamas. A sua força está no pescoço, e a cara dele mete medo em todo o mundo. No seu couro não existe ponto fraco, ele é firme, duro como ferro. No seu coração cruel não tem medo, é duro como uma pedra de moinho. Quando ele se levanta, até os mais fortes ficam apavorados, o medo os impede de agir. Não há espaço que consiga feri-lo, nem lança, nem flecha, nem arpão. Para ele o ferro é como palha, o bronze como pau podre. As flechas não o fazem fugir. Jogar pedras nele é como jogar capim. Bater nele com um porrete é o mesmo que bater com uma torcida de palhas. Ele zomba os homens que lhes atiram lanças. A sua barriga é coberto, e os cacos pontudos que reviram a lama, como se fosse um grande ferro. Ele agita o mar e o faz ficar com água que ferve na panela, como óleo fervendo no caldeirão. Ele vai deixando na água o rastro luminoso, como se o mar tivesse uma cabeleira branca. Não há nada neste mundo que se compare a ele, pois ele foi feito para não ter medo. O Leviatã olha para tudo com desprezo. Entre todas as feras orgulhosas, ele é rei. Jó 42. Então, em resposta ao Senhor, Jó disse: Eu reconheço que para ti nada é impossível, e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Tu me perguntas como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante. É que falei de coisas que não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender. Tu me mandaste escutar o que estava dizendo e responder às tuas perguntas. Antes te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Por isso estou envergonhado de tudo que disse e me arrependo, sentado aqui no chão, no monte de cinzas. Depois que acabou de falar com Jó, o Senhor disse a Elifaz, da região de Temã: Estou muito irado com você e com seus dois amigos, pois vocês não falam a verdade a meu respeito. Com o meu servo Jó
como o meu servo Jó falou. Agora peguem 7 touros, 7 carneiros, e levem a Jó e ofereçam como sacrifício. Agora peguem 7 touros e 7 carneiros, levem a Jó e ofereçam como sacrifício em favor de vocês. O meu servo Jó orará por vocês, e eu aceitarei a sua oração e não os castigarei como merecem, embora vocês não tenham falado a verdade a meu respeito, como Jó falou. Então ele faz, que era da região de Temã, Bildade, que era da região de Sua, e Zofar, que era da região de Naamá, foram e fizeram o que o Senhor havia mandado, e ele aceitou a oração de Jó. Depois que Jó acabou de orar pelos seus amigos, o Senhor fez com que ele ficasse rico de novo e deu tudo em dobro que tinha antes. Todos os seus irmãos de todos os seus amigos foram visitá-lo e tornaram parte num banquete na casa dele. Falaram como estavam tristes pelo que havia acontecido e consolaram por todas as desgraças que o Senhor havia feito cair sobre ele. E cada um lhes deu dinheiro e um anel de ouro. O Senhor abençoou a última parte da vida de Jó, mais do que a primeira. Ele chegou a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 2.000 bois, 1.000 jumentos. Também foi pai de 7 filhos e 3 filhas. A primeira deu nome de Jamina, a segunda chamou Cássia e a terceira Querem a Puque. No mundo inteiro não havia mulheres tão lindas como as filhas de Jó, e o pai as fez herdeiras dos seus bens junto com seus irmãos. Depois disso, Jó ainda viveu 140 anos, o bastante para ver netos e bisnetos, e morreu bem velho. Glória a Deus por esta leitura que Deus nos proporcionou. Meu amigo Jesus, graças te dou por tudo que és, por tudo que tens feito e falado conosco. Obrigado por essa oportunidade de aprender mais de ti. Que teu Espírito Santo possa nos direcionar. Amém. Deus te abençoe.